Olá, sejam muito bem-vindos ao compartilhamento da leitura meditativa contemplativa, diálogo sobre o Dharma, a consciência do Dharma, do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. E hoje vamos ler sobre o Dharma é igual para todos ou há diferentes Dharmas? Então, essa é uma pergunta bem solícita, no sentido de que nós não sabemos muitas vezes o que seja Dharma. Quando pensamos o que é o Dharma, ou achamos que é o Dharma, sem estarmos conectados com a nossa energia ao divino, de sabermos que nós não somos esse corpo, somos uma alma, tudo parte dessa premissa, e assim nós vamos executar o nosso Dharma. O Dharma é igual para todos ou há diferentes Dharmas. Então, no sentido de propósito de vida humana, que é igual para todos, que é a dedicação à autorrealização espiritual. Então, se eu sou uma alma, eu como alma, eu tenho meu Dharma, eu tenho minha função aqui neste mundo material. E a minha função aqui nesse mundo material é entender que eu não sou esse corpo e não sou as coisas materiais. E agir como uma alma em um corpo material para minha autorrealização espiritual. E como é que podemos buscar a autorrealização? Eu sou uma alma e eu me realizo em Deus. Eu não sou esse corpo, portanto, eu não sou nada material, nem tudo que existe de material. Então, com esse pensamento, nós vamos buscar buscar a adaptação às características de cada indivíduo. Cada indivíduo vai ter sua característica pessoal através das circunstâncias e as necessidades de cada momento. Por quê? Porque o Dharma não é algo fixo, mais dinâmico. Então, o seu dinamismo, aquilo que você faz, aquilo que você gosta de fazer, e se é para o bem de todos e felicidade de Deus, do prazer de Deus, então você pode sim estar alinhado ao seu Dharma. Cada pessoa tem um Dharma particular, um conjunto de responsabilidades e deveres que se alinham à sua natureza e seu papel no todo. O Dharma de um professor difere do Dharma de um médico, que por sua vez é distinto do Dharma de um artista. Então, o meu Dharma eu estudei psicologia, profissão psicóloga, depois passei para terapeuta, depois passei a buscar uma terapia mais específica no que eu pudesse ser útil para tornar o meu Dharma em buscar essa autorrealização em Deus, para que eu possa estar ajudando a todas as pessoas a se autorrealizar também em Deus. O ponto em comum é que cada indivíduo, buscando despertar sua natureza divina, deve entender e cumprir seu próprio Dharma. Ele deve servir ao mundo, contribuindo para a harmonia do todo. Pode ser considerado Dharma em uma determinada fase da vida e pode ser, e pode não ser em outra. Por isso, refletimos e avaliarmos constantemente para o discernimento justo e adequado de cada situação. Eu estou dentro do meu Dharma ou eu estou fora do meu Dharma? Eu estou cumprindo com o meu Dharma ou eu estou dando as costas para o meu Dharma? Por quê? Porque eu preciso cumprir a minha missão de autorrealização em Deus, nessa premissa de que eu sou uma alma e que eu vou estar feliz quando eu estiver dentro deste propósito de vida. Afora isso, vai ser ilusão, sofrimento, dores, confusões, falta de foco. Né? O que eu mais vejo hoje em dia na cabeça, na mente das pessoas, é falta de foco. Uma hora está focada, outra hora se desfoca, aí vai para o celular, aí vai para a televisão, aí vai para as distrações, em vez de estar buscando o seu Dharma, se alinhar no seu Dharma, que é a autorrealização, e para que eu entenda quem sou eu e quem é Deus, e qual a minha relação com Deus, e o que eu estou fazendo aqui, e o que eu deixei de fazer, descumprindo o meu Dharma, eu preciso me purificar, e pureza é força. E você se purificando, você vai entendendo a forma adequada de viver de acordo com o seu Dharma, embarcando nessa viagem, nessa jornada de autoconhecimento e realização espiritual, que as pessoas hoje não querem saber de autoconhecimento e realização espiritual. Por isso que está todo mundo fora do seu Dharma.
alinhando-se à ordem natural do universo e reconhecendo que cada ser vivo influencia a grande teia da existência. Então, eu sou um indivíduo e eu me tornando um modelo de Deus, eu vou influenciar outros indivíduos. Seguir o Dharma promove paz interior e contribui para o equilíbrio e a harmonia do mundo, pois sua essência é conectar o indivíduo a Deus. Então, quando eu estou conectada a Deus, e ainda conectada a Deus de forma pessoal, convivendo com Ele diariamente, entendendo que eu sou uma pequena centelha de Deus neste programa mundial, universal, transcendental, não material, que eu estou aqui apenas de passagem. Então, quanto mais eu me conecto com essa autorrealização, com esse autoconhecimento, com essa realização espiritual, eu vou buscando me conectar com essa essência, que é a minha conexão com Deus. Quando o Dharma se torna um caminho de realização espiritual capaz de unir o indivíduo ao fluxo eterno da existência, suas ações transcendem o conceito de certo e errado. Então, às vezes, o que pode ser certo para mim pode não ser para o outro. Por quê? Porque, às vezes, as atividades do outro e suas consequências, elas estão totalmente desalinhadas deste fluxo eterno e transcendental que transcende a forma material de certo e errado. Como a essência da vida, o Dharma é mais do que uma simples lei, é um chamado para viver com a integridade, sabedoria e amor. Ser íntegro, ser sábio e amoroso. A ética de eu estar de acordo com as leis de Deus, com a lei cósmica, a minha sabedoria de buscar o conhecimento para que eu possa servir mais melhor, e meu amor por mim, pelos outros e principalmente por Deus, tornando-se um instrumento da harmonia universal, espalhando a justiça, a paz e a compaixão. Então, a minha integridade, a minha justiça, a minha sabedoria é estar em paz comigo e com Deus, e o meu amor é a minha compaixão por todos os seres, sem exceção, não é só pelos seres humanos, não. É por todos os seres, tudo que se move é sagrado, e também o que não se move também é sagrado. Por exemplo, uma árvore super sagrada, uma grama que a gente pisa em cima. Então, seguir o caminho do Dharma nem sempre é fácil e exige contrariar os próprios interesses. Por quê? Porque é necessário discernimento e coragem para agir de forma justa. Porque muitas vezes a gente se vende por conta do dinheiro, a gente se vende por conta de coisas. Ah, fulano e ciclano ali vai me dar aquilo e aquilo ali. Então eu corro para ali, porque ali vai ser mais fácil e o dinheiro vai correr mais rápido. Estou citando o exemplo do dinheiro. Mas nem sempre isso é justo e equânime, íntegro, sábio e amoroso, principalmente com Deus, que Deus, ele é justiça, paz e compaixão. Trilhar esse caminho do Dharma pode exigir sacrifícios, como colocar o bem maior e a harmonia universal acima do falso ego e das ambições pessoais, porque a gente quer ser Deus o tempo inteiro, é incrível como a gente quer, e eu me coloco nisso também, ser Deus o tempo inteiro. Então, enquanto eu quero ser Deus, eu jamais vou estar em harmonia universal com Deus e suas leis universais. Por quê? Porque eu vou estar sendo corpo, vou estar sendo falso ego, as minhas ambições pessoais e materiais. Esse desapego do falso ego purifica a mente e o coração, elevando a pessoa a um estado de paz interior e conexão com o Supremo. Vou ler novamente. O desapego do falso ego de que eu faço é meu e das ambições materiais, purificando o ego, que é dificilíssimo, purificando a mente e o coração, ou seja, eu penso, eu sinto e ajo. E essa ação vem do falso ego. Então, esse desapego do falso ego purifica a minha mente e o meu coração e eleva-me à plataforma de um estado de paz interior e conexão com Deus, com o Supremo. Seguir o Dharma sempre exige contrariar os próprios interesses ou podemos alinhar os nossos interesses com o Dharma? Segunda pergunta. A primeira foi: o Dharma é igual para com todos ou há diferentes tipos de Dharma? Então, meu mestre espiritual explicou. Eu tentei clarear o máximo que eu posso dentro da minha inteligência, doada por Deus neste momento e sempre. Vamos à segunda pergunta. Repito, seguir o Dharma sempre exige contrariar os próprios interesses, ou podemos alinhar os nossos interesses ao Dharma?
Nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, ensinou que quando uma pessoa alinha seus interesses pessoais com o serviço a Deus, o serviço devocional a Deus, o Dharma, deixando de ser visto como um sacrifício doloroso, passa a ser uma forma natural de viver em harmonia com o propósito divino. Então, quando eu sirvo a Deus, em consciência de Deus, em consciência divina, fazendo da minha vida uma oferenda a Deus, o que eu penso eu entrego a Deus, o que eu falo eu entrego a Deus, o que eu realizo eu entrego a Deus, e sabendo que eu não sou nada além de uma pequena centelha divina a serviço de Deus, eu vou agindo de forma natural, entregando minha vida como oferenda a Deus. E assim eu vou servindo a Deus em serviço devocional. E isso vai estar alinhado com o meu propósito divino também, porque é viver desta forma, buscando satisfazer a Deus e não a matéria. O verdadeiro Dharma, que é agir conforme o desejo de Deus, veja bem, o verdadeiro Dharma é agir conforme o desejo de Deus. Não necessariamente exige contrariar os próprios interesses, pois uma alma devotada desenvolve gradualmente o desejo de servir a Deus acima de tudo, o que traz alegria e paz interior. Então, quando você tem essa consciência que você está aqui para servir a Deus e não a matéria, porque Jesus diz, não se pode servir a dois senhores. Ou se ama um e odeia o outro, ou se odeia um e ama o outro. Não se pode servir a Deus e a matéria. Escolha o lado que você quer servir. Não fique pulando de um lado para o outro, ou então diga, eu posso servir os dois lados, porque isso é ilusão. Quando os interesses pessoais são purificados e direcionados para o Supremo, seguir o Dharma torna-se uma fonte de realização e não de sacrifício, porque você vai estar feliz. Você vai estar contente de você estar aqui falando, lendo sobre o Dharma e sabendo que talvez, contudo, todavia, portanto, alguém vai ouvir e vai tocar seu coração e vai compartilhar com outras pessoas e que essa corrente benéfica pode se espalhar, por que não? Aí sim, eu vou estar feliz porque eu sou um instrumento de Deus para expandir e melhorar o meu mundo que eu vivo e o mundo de todos ao meu redor. Tornando-se consciente de sua responsabilidade, não apenas consigo mesma, mas com todos os seres e com o universo. A pessoa encontra forças para superar os seus interesses pessoais. É nesse ponto que o Dharma se entrelaça com a ética individual, que não é imposta de fora, mas nasce de dentro da pessoa, que entende que toda ação gera uma reação. Lei da causa e efeito. Se eu estou espalhando o bem, por que vai vir mal para mim? Ah, mas eu espalho o bem e está vindo mal. Você está limpando o seu karma. Porque junto do Dharma existe o karma, que é a purificação das suas atitudes. Ou você acha que você vai ficar agindo aqui nesse mundo? Né? Ontem mesmo eu falei isso para uma amiga. Eu disse a ela, você está pensando que não tem ninguém observando o que você fez no passado, o que você disse no passado, o que você pensou, agiu, e nas suas atitudes, com certeza, atitudes que não foram alinhadas com seu Dharma, alinhadas com Deus, alinhadas com seu propósito, alinhadas com sua ética individual. E aí hoje você colhe os frutos, que não são frutos saborosos de comê-los, são frutos ácidos, devido às suas ações contaminadas do passado e contaminadoras da sua própria vida, e o reflexo vem porque o Dharma ele é imparcial, o karma é imparcial, ele vem de acordo com o seu pensar, sentir e agir em corpos passados e nesse atual. E aí, quando você entende que toda ação gera uma reação, você vai prestar mais atenção no que você faz, no que você diz, no que você sente, alinhando o seu karma com o seu Dharma. Dessa forma, a ética torna uma expressão natural do Dharma, reflete-se em cada indivíduo dentro dessa ordem cósmica que existe a lei de Deus. Por exemplo, karma é uma lei divina, alinhando-se ao seu Dharma. O Dharma vai vir para tirar você desse karma pesado e você começar a plantar sementes benéficas neste mundo material. O Dharma permeia todas as relações humanas e a sociedade como um todo. Por exemplo, um líder justo deve seguir o Dharma ao governar com equidade e compaixão, colocando o bem-estar do seu povo acima de seus interesses pessoais. Me dá vontade de rir quando eu leio isso, porque é o que a gente vê, o que vemos hoje é totalmente o contrário. Vou ler de novo. O Dharma ao governar com equidade, equanimidade, igualdade e com compaixão, colocando o bem-estar do seu povo acima dos seus próprios interesses pessoais. Em uma sociedade que busca
constantemente a justiça social e o respeito pelos direitos humanos, sempre promovendo a harmonia e o equilíbrio necessário para o bem comum. Quem é que faz isso hoje? Conhece algum político, governador, presidente de países, neste mundo material que faz isso? E coloca o bem-estar do povo acima de seus interesses pessoais? Então, no seu dharma de governar, você não está cumprindo se você não faz isso. Por isso que é caótico a política, em todos os níveis, sem entrar em detalhes. Por isso que não muda. Ah, vai vir fulano, vai mudar. Não vai, porque se não está alinhado com o dharma de governar e colocar seu interesse abaixo do interesse do povo e governar olhando para as pessoas com respeito pela dignidade, pelo bem comum, não vai ser um bom político, um bom prefeito, um bom governador. E a gente tem um governo que merece, porque o povo está tudo alienado. Infelizmente, o Dharma revela implicações profundas para a liderança e serviço à comunidade. Um líder que compreende o Dharma não vê seu papel como um meio para o poder ou a fama. Ponto. O líder que compreende o Dharma não vê seu papel como um meio para o poder ou a fama. E é o contrário que a gente vê hoje em dia. Por isso que está esse caos. Mas como uma responsabilidade sagrada de servir ao bem-estar de seus seguidores. Quizás um dia, se plano terreno venha, uma pessoa que faça exatamente isso que está sendo escrito aqui, agora, pelo meu mestre espiritual. Esse tipo de liderança enraizada no Dharma cria uma sociedade onde todos têm a oportunidade de prosperar e, consequentemente, promover justiça, equidade e compaixão. Então, eu vou parar aqui. 2 perguntas já foram necessárias, 2 respostas já foram dadas, e a clareza é: o Dharma é igual para com todos ou há diferentes tipos de Dharmas, de acordo com sua natureza específica? Com certeza o Dharma de uma pessoa difere da outra. Seguir o Dharma sempre exige contrariar os próprios interesses, ou podemos alinhar os nossos interesses com o Dharma? Nós podemos cumprir o Dharma colocando nossos interesses pessoais abaixo da missão que me foi dada. Qual é a missão que eu tenho no meu trabalho? Qual é a missão que eu tenho como amiga? Qual é a missão que eu tenho como esposa, como marido? Qual é a missão que eu tenho de cuidar do meu pet? Qual é a missão que eu tenho disso, daquilo, aquilo outro? Então, quando eu estou alinhado ao meu Dharma, eu promovo justiça, equidade e compaixão em todos os setores que eu atuo. Se eu não promovo justiça, equidade, equanimidade, equilíbrio e compaixão, eu não estou alinhado ao meu Dharma. Eu estou me degradando, ou seja, colocando o meu Dharma de lado e querendo ser aquele que chama atenção em todos os lugares para ser aplaudido por almas condicionadas que logo, logo cairão dos seus patamares e ninguém se lembrará mais de você, porque quando você for embora desse planeta, vê se a gente se lembra dos políticos antigos. Ninguém nem fala mais. Daqui a um tempo ninguém vai mais falar desses atuais. Por quê? Porque isso é ilusão. Governar sem equilíbrio, sem compaixão e colocando os seus interesses abaixo do interesse das pessoas. Muitas vezes isso serve para uma amizade. Às vezes você pega e deixa de fazer o que você gosta para agradar o outro, mas se isso é desequilibrado, você está fora do seu Dharma como amigo. Tudo aquilo que não tem equilíbrio, tudo aquilo que não traz alegria e paz interior, torna-se numa fonte de realização, de um sacrifício que jamais vai fazer com que você esteja feliz, alinhado com Deus. Deus vem em primeiro lugar, segundo lugar vem eu, e terceiro vem os outros. Isso é egoísmo? Não. Jesus diz, na sua lei cristã, ame a si próprio, ao próximo, ame a Deus sobre todas as coisas, a você e ao próximo. Então, se você não cumpre isso, se você quer ser aquele falso bonzinho, digamos assim, você não está cumprindo o seu Dharma, você está totalmente na direção oposta. Então, você precisa alinhar seus interesses pessoais com o serviço a Deus devocional, deixando de ser visto como um sacrifício doloroso, passando a ser visto de uma forma natural e viver em harmonia com o propósito divino, agindo conforme o desejo de Deus e não necessariamente contrariando os próprios interesses, pois uma alma devotada desenvolve gradualmente o desejo de servi-lo
acima de tudo, o que traz alegria e paz interior. Deus, eu estou alinhada com o meu Dharma. Se eu estou gostando da minha missão aqui no meu embaixo, onde eu estou temporariamente, faça essa pergunta para Deus. E assim seja feliz em serviço a Deus, em serviço ao Dharma, e com você próprio, com sua alegria interior, que não é uma alegria material, e sim uma alegria espiritual e transcendental. Eu sou Ana Cláudia Chanda, nessa leitura fantástica, Diálogo sobre o Dharma, a consciência de viver de acordo com ele. Com gratidão, encerro mais um dia. Gratidão.